qual eles foram construídos. Estas são as 10 bases militares abandonadas mais impressionantes. Número 10. Fort Jefferson. O forte está localizado em Garden Key, na Florida Keys, dentro do Parque Nacional de Dri Tortugas. A construção começou em 1846, como um ponto de defesa estratégica. Foi equipado com armas numerosos e poderosos, para destruir qualquer navio inimigo, e começar a ter uma população de cerca de 2.000 pessoas. Durante a Guerra Civil, serviu de prisão para deter soldados que desertaram. Em 1874, o forte foi abandonado depois de um furacão violento e um surto de febre amarela. Número 9. Base de submarinos Balaklava. Era uma instalação militar ultra-secreta durante a Guerra Fria. Foi construído como proteção antinuclear, capacidade de resistir a uma batida direta de uma bomba de 100 quilotons. Ele inclui um canal subterrâneo, armazéns e lojas de reparo. Poderia acomodar 14 submarinos, torpedos armazenados e armas nucleares. Ele estava em operação até 1993 e em 2000 foi entregue às Forças Armadas da Ucrânia. Em 2002, ele se tornou um museu naval, onde você pôde ver as armas e equipamentos que continha parte da base. Número 8. Fort Tilden. Ele foi uma base militar, onde barracas são ainda algumas dunas corpo afundados e bunkers pintadas com grafite. Quando ele deixou o exército, tornou-se um parque público, com grandes áreas naturais de praias e dunas, administrados pelo Serviço Nacional de Parques. Nessa base tinha batalhões de artilharia, canhões de defesa e preparado para proteger Nova York, invasões soviéticas na parte mais apertada dos mísseis da Guerra Fria. Número 7. Johnston Atoll. É uma ilha de cerca de 3 km², localizado no Pacífico, 750 milhas a oeste do Havaí. Ele foi uma base da Marinha dos Estados Unidos e, em seguida, tornou-se controlada pela Força Aérea. Um cais, um campo de aviação, quartéis e até mesmo um hospital de subterrâneo foi construído. Na ilha eles estavam operando todos os tipos de veículos militares e usar como uma base de fornecimento. Em 1941, a ilha foi bombardeada por um submarino japonês, e o ataque afetou vários edifícios. Em 2004 foi desmantelada e abandonada. Número 6. Fort Carroll. É um forte militar construído sobre uma ilha artificial, quadrados 14.000 metros, no meio do rio de Patapsco, sul de Baltimore. Foi construído em 1847 para proteger a cidade, e tinha organizado com cerca de 225 armas em 3 níveis. Em 1921, o exército abandonou oficialmente o forte, ter retirado todas as armas. Em 1958, um advogado comprou a ilha por os $10,000, com a intenção de colocar um cassino, mas nunca chegaram a ser concretizadas, e atualmente está abandonado. Número 5. Fort Worth. É um posto exército dos Estados Unidos de idade, localizado em Monterey Bay, na costa da Califórnia. Foi a maior base militar dos Estados Unidos na época, que foi aberto em 1940 e fechado em 1994. Foi o lar de 15.000 soldados, além de civis e familiares em suas instalações. Grande parte dos antigos edifícios militares permanecem abandonados, mas planeja manter o histórico, cultural, aumentando seus recursos naturais. Número 4. Fort Drum. É também conhecido como o Bitão Armado. É uma ilha fortificada situada na Baía de Manila, construída com concreto armado e semelhante a um navio de guerra do tempo. Foi construído pelos Estados Unidos em 1909. Ele mede 110 metros de comprimento, 44 metros de largura e 12 de altura. O deck superior é de concreto armado com reforços de aço, medindo 6 metros de espessura.
Ele foi projetado para 240 oficiais e soldados, e foi equipado com 2 conjuntos de armas poderosas. Ele estava de folga, depois de ter sido queimado pelos japoneses. Número 3. Complexo Stanley Michelsen. Foi construído em 1975, para proteger os Estados Unidos contra um possível ataque por parte da União Soviética. Poderia detectar mísseis balísticos intercontinentais, e foi equipado com arranha-céus interceptores mísseis e mísseis balísticos para destruir os mísseis. Chegaram nos Estados Unidos. Depois de meses, a instalação foi fechada pelos militares considerado ineficaz, uma vez que o pulso eletromagnético gerado pelo uso de armas, escondendo os seus próprios radares, e era impossível de detectar mísseis inimigos. Em 2012, a unidade foi vendida por $530.000, um grupo religioso, mas por agora está abandonado. Número 2. Torres Flak. Havia 8 complexos, grandes torres fortificadas com armas antiaéreas, construídos nas cidades de Berlim, Hamburgo e Viena. Eles foram capazes de manter uma taxa de fogo de 8.000 tiros por minuto. Hitler ordenou a sua construção a partir de 1940, e foram usados para defender contra ataques aéreos. Eles também serviu para coordenar a defesa aérea e abrigo. Eles tinham paredes de concreto de 3,5 metros de espessura, e consideravam invulnerável a ataques com explosivos. Algumas torres foram dinamitadas, outras reutilizados, e alguns é quase em seu estado original. Número 1. Linha Maginot. Foi uma linha de fortificação e defesa, construído na França, ao longo de sua fronteira com a Alemanha e a Itália, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É a maior linha de defesa militar construído no mundo moderno. É de grande complexidade tecnológica e militar. O objetivo era parar a tempo um possível ataque da Alemanha, mas a linha não impediu a derrota da França no início da Segunda Guerra Mundial, em 1940. A introdução de novas táticas e elementos de guerra, unidades blindadas, ou de guerra-aviação, fez a linha Maginot passar para a história como um dos maiores fracassos estratégicos.